Minha gente amiga, uma reviravolta inacreditável num dos casos que mais palpitaram na semana passada. Policial civil que foi morto aqui em São Paulo, todo mundo se lembra, né? Cadê a foto dele? Pode colocar aqui, por favor. Como é o nome do policial? Veja o nome do policial e também da mulher. É o seu Arnaldo. O Arnaldo, um policial respeitado aqui em São Paulo, que teve aquele velório com honras, né? Afinal de contas, um homem que era muito considerado na Polícia Civil de São Paulo, e ele foi morto, ao que tudo indicava, pela quadrilha de catadores de lixo. Pessoas que se passavam ali catando recicláveis. Está lembrado do caso? Na Zona Leste, dois catadores, né, que entram no comércio dele e acabam lá, vamos dizer, a princípio há um entrever, uma discussão e acabam matando ele. Aquele é o circuito de segurança do caso, Zama? Para a gente lembrar, refrescar a memória. Volta lá, por favor, olha aí, ó. Esse foi o momento do assassinato. Todo mundo, num primeiro momento, pensava se tratar de um latrocínio, roubo seguido de morte. Aí é na gráfica, né? É no comércio. É na própria gráfica, isso aí. E aí, depois da suspeita de latrocínio, começa uma suspeita de execução, né? Foi muito tiro, ou seja, tudo indicava que realmente esse homem já era uma carta marcada para morrer, de que esse homem realmente tinha sido vítima de um crime de mando. Por que homens que se disfarçam de catadores de lixo para passarem despercebidos no meio da rua teriam interesse em matar um policial civil? Algum crime do passado que o preso resolveu se vingar? Crime de vingança? Ou então ele foi reconhecido pela facção criminosa PCC e decretaram a morte dele? Quando você tem o assassinato de um policial, imediatamente você imagina que está ligada ao seu trabalho, ao seu ofício, não é isso, Guastelli? Exatamente. E aí, por isso que a polícia, a princípio, achou que era uma execução, né? Alguém do passado que ele tem investigado, ficou gravado, né? Que tenha feito uma investigação séria, rigorosa e acabou, vamos, descontando agora. Mas veja bem, quando você perde uma pessoa querida da sua família, me fala de novo o nome da esposa, perdão, que eu esqueci. O nome da esposa de novo, por favor. Quando você tem a morte de uma pessoa querida, você nunca perdeu uma pessoa querida, né? Eu já fiz essa pergunta várias vezes para você, mas você vai perceber, porque é o caminho natural da vida, infelizmente, ou felizmente, porque isso mostra que a gente está vivendo, está envelhecendo. Você parece ter uma força inexplicável para fazer os trâmites de velório, de enterro. Você fica um pouco em choque, realmente, né? E depois que cai a ficha de que aquela pessoa não vai mais voltar. Mas parece que Deus te dá ali tranquilidade, sabedoria, porque senão você trava mesmo. E sempre tem algum amigo, algum familiar que te acorde naquele momento difícil. Pois bem, a Dona Maria, né, foi informada da morte do marido. Você imagina a situação para você chegar para alguém, falar de morte, seja ela natural ou não, já é um baita desafio. Sim. Sobretudo falar sobre um homem que tinha ainda uma vida inteira pela frente, uma carreira impecável na Polícia Civil, um orgulho da nossa Polícia Civil, que foi morto de uma maneira inescrupulosa dentro da própria gráfica, onde parte do orçamento da família vinha. Pois bem, 57 anos de idade, ele imagina? Trabalha uma vida inteira, né, para construir seu patrimônio, o salário de policial é curto e quando chega na época de aproveitar tudo que construiu, ele acaba sendo morto dessa forma. A esposa, o que é que você imagina? Qual seria a reação da mulher? É aquela coisa, o choque, a tristeza, né? Chora? Sim, o choro, né? O Pergunta, desespero, né? O desespero, né? Por que comigo, meu Deus? Por que o meu marido, meu Deus? Sim, ainda mais de uma forma tão trágica assim, né? Quem foi? Por que foi? Essa seria a reação normal? Sim, essa é a reação normal. Choro, grito. Sim. A reação típica é aquela reação da mãe que nós vimos quando perdeu o filho. Sim. Seria mais ou menos a reação esperada de uma esposa quando perde o marido, sobretudo por um caso tão brutal. Ele estava na na gráfica, perdão. A gráfica, ele é sócio da esposa. Os homens, então, entraram, dá a imagem, por favor. Eles entram, eles anunciam o assalto,
e até naquele momento não se sabia se ele tinha reagido ou não, mas ele tomou 6 tiros. Um cara que toma 6 tiros, evidentemente, nós estamos falando de uma execução. Ele foi até levado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Os criminosos estavam disfarçados de catadores de recicláveis, fugiram a pé, levaram a arma da vítima, levaram também um dinheiro que estava com a vítima na gráfica, R$2.000, e as câmeras mostraram parte da ação, mas não mostram se o policial havia reagido ou não a esse crime. Vem para cá. Pasmem. O que eu imaginava? Eu imaginava. O policial investiga crime organizado, ou então prendeu algum marido que bateu na mulher e foi lá se vingar, participou de alguma investigação que deu um prejuízo muito grande para alguém, foram lá se vingar, ou simplesmente, por ser policial, bandido se descobre na hora que é policial, mata mesmo. Mas confesso a vocês, jamais eu imaginaria que aquela mulher que chorava no velório... Tem a imagem do velório dele, foi uma coisa comovente. Dezenas de viaturas, parou a Polícia Civil no dia do enterro. O governador, eu acho que expressou condolências, a polícia expressou condolências em nota oficial. Um cara... Ah, não era do cavalo, né? Não. Tô confundindo com o do GCM, verdade. Mas foi no mesmo dia o enterro. Foi. Não é isso? Foi. Foi o mesmo dia. Esse crime aconteceu de manhã e o GCM foi à tarde. Ah, tá certo, exatamente. Foi na hora do programa, né? Foi. Cadê a imagem lá do velório? A esposa foi amparada. Olha aí, ó. É a senhora de vermelho que aparece. A Dona Maria, essa senhora de vermelho aí, ó. Bem lá na frente, você vai ver, ó, sendo amparada no meio, a Dona Maria, olha. Ali, ó, sendo carregada, a família chorando muito. Eu confesso que ainda não vi. Ó, até a GCM de São Paulo foi lá prestar as condolências. Cadê ela, hein? Cadê ela? Ela tá de vermelho, é? Eu não vi. Volta lá. Ó, a GCM batendo continência, né? Até a GCM, não é nem da corporação deles, para vocês perceberem o respeito dessa mulher, né? Que essa mulher teve, o carinho que ela teve pelos policiais, pelas outras forças de segurança. Ah, ela tá ali, né? Tá ali. Ah, tá ali, ó. Tá vendo? Ela dizia que não conseguia ser levada, que ela não ia ter força para aguentar, para ver a cena que o marido, o Arnaldo, a vida dela, a preciosidade dela, o homem que lhe deu filhos, o homem que subiu ao altar com ela, que pediu a mão dela em casamento pro sogro, jamais ela conseguiria ver, que era uma violência absurda, que a violência que ele combatia, hoje ele era vítima da violência que ele tanto combatia. Ela fez ali um show. Ela fez ali um show. Vem pra cá, por favor. Só que aí, um policial acostumado a investigar, ele começa a olhar para a esposa, para a viúva de um jeito diferente. Ele começa a olhar para a Dona Maria com uma forma maliciosa. Maliciosa no sentido de: não vou deixar me comover pelo que eu estou vendo. A mulher chorando, a mulher caindo em cima do caixão, a mulher sendo amparada pelos meus colegas. Vou agir com frieza. E ele ia observando, só observando. Mostra lá o enterro, o caixão passando, enquanto todo mundo olhava, coitadinha da mulher, coitadinha da viúva. E agora vai criar os filhos sozinho, uma mulher honrada, uma mulher distinta. Nossa, vamos acudi-la. É a viúva do nosso Arnaldo, é a viúva do nosso colega. Precisamos tratá-la com carinho, precisamos ampará-la nesse momento difícil. A polícia se une nesse momento para que
a justiça seja feita pelo nosso Arnaldo. Mas um outro policial ficava ali, firme, frio. Sabia que naquele momento ele precisava ser frio para fazer justiça. Que naquele momento ele percebe um comportamento da viúva desde que foi notificada do assassinato, ele fica cabreiro. Ele fala, peraí, não quero colocar em dúvida ninguém, mas que não está normal, não está. E ele então fica só filmando a viúva. Até que num determinado momento, mal o caixão tinha baixado, a viúva aparece na delegacia onde o marido trabalhava e faz uma pergunta que o policial olha e fala, não tem jeito. Eu vou ter que tratar essa mulher de uma outra maneira do que vítima. Vítima não é não. Alguma coisa tem de errado. Enche a tela, por favor. Que pergunta foi essa que ela fez? É aí que ela faz uma pergunta para a polícia, vem para cá, por favor, que eles começam a juntar o que um dos presos disse, o comportamento dela apático quando recebe a notícia e, de repente, o comportamento apático vira uma cena de atriz de Hollywood no velório e a pergunta que foi feita na delegacia. A pergunta mal tinha o corpo sido enterrado. E ela faz uma pergunta lá no balcão. Como é que eu faço para receber o salário do meu marido? Como a senhora faz para receber o salário do seu marido? Vem cá que eu vou te contar. Tá presa, suspeita de ter mandado matar o policial. Vamos aqui para o telão do Povo. Grace Abduquele, a repórter. Que escândalo, hein, Grace? Boa noite. Boa noite, Bate. Boa noite a todos. A revelação desse crime realmente choca. Imagino que as pessoas próximas, os colegas do policial civil Arnaldo, que foi executado dentro do próprio estabelecimento comercial, como até mesmo a nós que acompanhamos o velório, nós acreditamos que a esposa do policial estava sendo protegida, não queria ser identificada, filmada ou sequer dar entrevista por medo de ser morta, por não saber o que estava por trás da execução do próprio marido. Porém, agora a revelação da Polícia Civil é realmente chocante, porque tudo o que revela, todos os detalhes que levaram a essa descoberta chamam a atenção. Além da reação dela no velório, a frieza depois da morte, ir atrás do salário do marido, ela ainda, na situação, quando a polícia estava investigando o suspeito, porque logo depois da execução, um suspeito foi preso. Ele confessou a participação no crime, mas disse que não era o mentor. O que chamou a atenção da polícia logo no começo, além do interesse dela no salário, foi que ela não identificou o criminoso que havia confessado a participação no crime. Aí ficou uma pulga atrás da orelha. Assim, a Polícia Civil conseguiu identificar o atirador, o executor, e começou a fazer paisana ali, falar com vizinhos, se manter a paisana, esperando pegar o suspeito no momento certo. Ele já havia sido identificado, os policiais estavam nos arredores. Para a surpresa dos policiais civis que conheciam Arnaldo e a família dele, ela foi encontrada na casa do criminoso. Quando os policiais chegaram para prendê-lo, a mulher do policial, da vítima, estava lá com a arma do policial na cintura. A arma que havia sido usada na execução e que estava aparentemente
com o criminoso, porém estava com ela na cintura e ela estava ainda conversando ali com o executor do próprio marido dela. E ainda chamou a atenção dos policiais que no celular da Maria Francileide, a esposa de Arnaldo, havia conversas, muita intimidade entre ela e o assassino. O assassino era cliente até do casal, da gráfica em que ela mantinha ali na região, na zona leste de São Paulo, há cerca de 1 ano. O policial civil Arnaldo estava prestes a se aposentar e pretendia trabalhar na gráfica, que era cuidada, mantida pela esposa dele, que agora está presa por ser a mentora, por ter contratado o executor para atirar no marido dela dentro do estabelecimento comercial e até mesmo na frente de uma das filhas. Chamou muita atenção da equipe de investigação, apesar dela ter dado os indícios ali de alguma suspeita, alguma possível participação. Toda a história que se revela agora, então, enfim, deixou os policiais e os colegas boquiabertos. Obrigado, Grace. Amanhã mais detalhes desse trabalho surpreendente e essa investigação impressionante que culminou na prisão da esposa do policial. Parabéns à Polícia Civil de São Paulo pela investigação difícil, mas que terminou com êxito aí. Parece que a justiça está sendo feita e a mulher, se realmente for culpada, foi uma atriz. Vem pra